Eduardo Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos comentar a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para janeiro de 2023, tá? O mês começou extremamente conturbado, com uma série de declarações muito incendiárias ali nas posses dos ministros, a própria declaração do Lula no começo de janeiro, tá? Então, muito tumultuado, com um reflexo muito negativo ali na performance das ações ali na primeira semana de janeiro. E ao longo do mês isso foi revertido por diversos fatores. O primeiro fator foi um certo freio de arrumação que o próprio Lula chamou sua primeira reunião ministerial, onde ele baixou um pouco a bola daquelas declarações muito bombásticas, muito incendiárias, tá? Você teve depois o anúncio do pacote do Haddad, buscando ali um maior equilíbrio nas contas públicas, e sob a ótica global você teve também um vento muito favorável com a continuidade ali da reabertura da China, e nos próprios Estados Unidos alguns números melhores do que o esperado, indicando, principalmente ali em salários, indicando um aumento de probabilidade de um soft landing, tá? Então, no final das contas, apesar de um começo de mês bem tumultuado, a gente termina o mês com uma performance positiva aí nos principais mercados de risco, tá? Uma valorização do câmbio, uma alta aqui do Ibovespa. Eu vou agora dividir com os senhores alguns slides onde a gente vai entrar um pouco mais em detalhes nos principais fundos, tá? Bom, começando aqui pelo Claritas Long and Short, o fundo apresentou uma performance de 1,32% no mês de janeiro, ou 118% do CDI. Mostrando aqui exposição bruta, exposição líquida, a gente aumentou um pouco a exposição bruta do fundo, uma série de pares novos. A gente está buscando capturar algumas oportunidades mais em pares do que em exposição direcional, tá, gente? Então a gente terminou aumentando aqui um pouco a exposição bruta. A exposição líquida aqui está na casa de 10%, mas temos alguma proteção. Tem uma posição de Petro, que é a posição que veio de um calendar spread antes da eleição e que a gente rolou, uma posição em 3% comprada em Petro, mas com puts para 3% e vendido em calls para 2/3 da posição, tá? Uma forma de ter uma exposição em Petro, mas com mais proteção, downside limitado e upside também relativamente limitado. Principais destaques aqui no resultado do mês: um par comprado Banco do Brasil contra Bradesco, um destaque aqui relevante, Santos Brasil contra Rumo, Petrobras PN contra ON e destaque negativo Banco BTG contra XP, aqui mais pelo lado do Banco BTG em função da crise das lojas americanas. Acho que uma das maiores fraudes que aconteceram aí no mercado. A exposição do BTG é alguma coisa aqui na casa de 3,1 bilhões, tem 1,2 bilhões que era um colátero, que era um CDB que a Americanas tinha no BTG. Isso está judicializado, mas se o Banco BTG conseguir manter esse colátero, a exposição dele cai para 1,9, que aí é o impacto no lucro depois de imposto na casa de 1 bilhão de reais, tá? Assim, óbvio que ninguém fica satisfeito, mas dentro do contexto de uma das maiores fraudes que aconteceram aí no Brasil, corporativas, eu acho que está bem razoável, bem aceitável. Ação direcional, destaques aqui para Vamos, tá? Arezo e Cury, destaque negativo aqui para BR Properties, mas assim, gente, BR Properties já anunciou todo o processo de desmonte da empresa. Um pedaço vira dividendo, um pedaço vai virar um fundo imobiliário e um outro pedaço vai ser uma OPA de fechamento de capital. Então virou quase que um risk arb aqui. Ainda tem, o papel está negociando na casa de uns R$6, acho que tem aí um upside até uns 6,50 na nossa conta, tá? Ação long contra índice, destaque aqui PetroRio e Gerdau e Porto Seguro, e ação short contra índice, destaque aqui em Ambev, que basicamente o efeito colateral por ser terem os mesmos acionistas relevantes do grupo Lojas Americanas, tá? Então aqui teve uma certa contaminação que afetou a performance dos papéis da Ambev. Falando aqui agora um pouquinho do valor,
O fundo subiu 4,83% contra 3,5% do IBX. A gente conseguiu apresentar uma boa performance nesse primeiro mês do ano. Principais destaques: Vamos, Gerdau, Arezzo, Vale, PetroRio e Santos Brasil. Destaques negativos: a BNPR Properties, já mencionei, JBS e Banco BTG também já mencionei. Indo aqui para... Eu gosto bastante de falar desse slide, que a gente consegue ver os principais temas de investimentos, tá? E um pouco a dinâmica ali de atribuição de resultado. Então, no tema de exportadoras, a gente teve como destaque aqui a posição em Vale, Gerdau e PetroRio, tá? Não chegamos a fazer grandes alterações de alocação dentro desse tema. Na virada do mês, já antecipando o próximo call do próximo mês, a gente realizou um pouquinho de lucros, tanto na Gerdau quanto na Vale, tá? A gente reduziu aqui, a Vale hoje está na casa de uns 7% e a Gerdau está na casa de uns 4% de posição. Quando eu falo aqui da estratégia valor, aqui a gente fez sim uma movimentação mais relevante, onde a gente reduziu um pouquinho Itaú para abrir espaço para uma posição em Banco do Brasil, aumentando aqui a exposição em Banco do Brasil para 4%. Basicamente, gente, a dinâmica qualitativa do resultado do Banco do Brasil vem muito boa, tá? Uma exposição pequena ali em Americanas, a carteira de crédito performando super bem, uma qualidade do cliente, qualidade de exposição ao agro. Então a gente está numa dinâmica muito positiva para o Banco do Brasil. O grande receio era a questão política. As indicações para o banco vieram, na sua maioria, indicações técnicas, prata da casa, pessoas com 20 e poucos anos de experiência no banco. Então a gente está lendo positivamente, tá? Em contexto com um patamar de valuation extremamente barato. Tá? Então é um pouco esse contexto. A gente, após as nomeações, a gente já tinha um pouco essa estratégia, o Banco do Brasil no long and short, no long buy, num par contra Bradesco, que a gente optou por colocar também no fundo valor, depois que ficou mais clara essa questão aí das nomeações, tá? Fora isso, acho que a gente deu uma pequena reduzida aqui em CPFL, realizando lucro, um pequeno aumento aqui em Santos Brasil e Porto Seguro, tá? Indo aqui para cíclicos domésticos, vale mencionar destaques aqui de resultado. Arezzo, a gente teve com a empresa recentemente a dinâmica muito positiva, vendas crescendo 25% em janeiro, tá? Uma dinâmica de fato muito positiva. Também tivemos ali com Direcional e Cury, teve um evento, uma conferência do CS recentemente. Cury está voando e Direcional também, tá? Então são três empresas que estão performando muito bem nesse começo de ano. Então destaque aqui no setor foi Arezzo, Multiplan e Cury, tá? Em termos de movimentação de posição, a gente apenas aumentou um pouquinho, mas marginalmente, tá? A posição aqui em Cury. E aí quando a gente fala de growth, as empresas de crescimento, a gente fez também uma movimentação um pouco maior aqui, onde a gente termina de zerar Simpar para aumentar Vamos. Só relembrando aqui o que está por trás disso, tá? A gente gosta bastante do grupo Simpar. E hoje a gente tinha historicamente uma posição mais ou menos metade em Vamos e outra metade em Simpar. Enxergávamos a posição em Simpar como uma maneira alternativa de ter exposição a Vamos, tá? Mas com um pouquinho de uma pimentinha ali, que era a dívida na holding. Então, esse momento a gente prefere não ter essa pimentinha aqui no portfólio, ficar apenas na Vamos, tá? Quando a gente tiver um pouco mais de clareza da trajetória de juros, como a gente imaginava como a gente tinha ali em agosto, setembro do ano passado, antes da eleição, a gente voltar a ter mais clareza da trajetória de juros, possivelmente a gente volta a aumentar a posição aqui em Simpar, tá? Fora isso, PEPAG apresentou performance negativa, caiu alguma coisa como 9%. A gente até no final do mês a gente voltou a aumentar um pouquinho
arredondar aqui para 5%, tá? Muito em linha com o que a gente conversou, que eu já expliquei ali das lojas americanas, tá? Mas a gente vê com muitos bons olhos esse case e entende o evento Americanas como um evento meio que one-off, e dado o tamanho da fraude, dado o que aconteceu, a gente entende que o Banco BTG, as perdas foram compatíveis com o modelo de negócio dele dentro do mandato, tá? Não vimos nenhum problema maior aqui. Falando aqui do Claritas Long Bias, ele apresentou uma performance de 3,59 contra uma performance aqui de 1,22 do IPCA mais yield da IMAB. Aqui, mostrando um pouquinho a exposição, 78,5% é a carteira que deriva da estratégia valor, tá? Mais 40% de gross exposure em pares e 10% vendido em ações. E com puts aqui na casa de 20%, put de Bovespa na virada do mês, tá? Aqui está faltando, tem alguma coisa como 6% input de Petrobras também. Então, falando aqui da atribuição de resultado, 4% comprado da carteira comprada de ações, perdemos 44 basis points na carteira vendida e ganhamos 20 na carteira de pares. Aqui apenas para mostrar as notícias recentes. Acho que vale a pena mencionar em Petrobras a eleição do Jean Paul Prats para presidente da companhia, sem maiores resistências. E também é importante mencionar que durante o mês de janeiro, no dia 24 de janeiro, a Petrobras anunciou seu primeiro reajuste de gasolina durante o novo governo, e um reajuste que também passou sem maiores ruídos, tá? É um reajuste que estava na hora de acontecer, a gasolina estava bastante defasada, tá? E aconteceu de acordo com as regras vigentes, sem maiores ruídos. Vale mencionar aqui uma apreciação do real no mês de janeiro, tá? Então você teve uma apreciação do real com uma alta da bolsa, e aqui os principais pontos que vale mencionar em minério, a continuidade da alta aqui, subindo mais 5,5%, já batendo quase R$118, tá? E níquel também no patamar bem elevado, batendo $30 mil. A celulose, por sua vez, começando a apresentar uma queda, tá? Com relação aqui ao tema de growth, vale a pena mencionar a questão do BTG. A gente na verdade, já mencionei antes, não teve maiores novidades além disso. Aqui no empresas de valores cíclicos domésticos, apenas mencionar a diretoria do Banco do Brasil, uma surpresa positiva, extremamente técnica. Já mencionei também a BR Properties anunciou todas as etapas para sua deslistagem. A Arezzo fez uma pequena aquisição em calçados da Fisenza por R$166 milhões, 13 vezes a EBITDA. É o tipo de aquisição que a gente gosta, que é uma aquisição nichada, que a gente entende que quando colocada na plataforma da Arezzo, você tem a capacidade de escalar. Tá? Então a gente vê aqui com bons olhos. E a Multiplan, por sua vez, apresentou crescimento de vendas de 13% ano contra ano, apesar dos impactos aqui da Copa do Mundo, tá? Gente, é isso que eu tenho para falar para vocês aqui nesse começo do ano que começou bem animado aí, com muitas emoções. E qualquer esclarecimento, qualquer dúvida adicionais, por favor, entre em contato aqui com o nosso time comercial, que terão o maior prazer em esclarecer. Muito obrigado.